Então vamos lá, quantos querem viver o novo aqui em Deus? Primeira chave para você viver o novo: você precisa enxergar o novo. Declara isso comigo, diga: eu preciso enxergar o novo. Eu compartilhei hoje de manhã um testemunho que a gente viveu lá em Miami, quando a gente começou a igreja lá, pastor. A gente começou, não tinha budget, eu botava 12 voluntários numa van, dirigia até Miami, a gente alugava um coworking com cheiro de maconha, no meio de Wynwood. Quem já foi lá em Miami sabe como que é aquele bairro. Até alguns anos atrás tinha briga de gangues lá, e eles mudaram completamente esse bairro. No coração de Wynwood, Miami, a gente começou uma igreja lá. E aí depois a gente foi para um anfiteatro, depois a gente alugou um galpão. E quando a gente começou a igreja, não tinha dinheiro para comprar as coisas básicas. Aqui isso não acontece, né, pastor? Graças a Deus, né? A igreja veio pronta, né? Glória a Deus. Só quem constrói sabe. Mas não tinha um monte de coisa básica. E Deus me deu uma direção: começa a enxergar o que você precisa, porque onde tem visão tem provisão. Aonde tem visão tem provisão. E aí eu comecei a fazer listas da Amazon. Eu fiz a lista 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Cada lista falava a respeito de um tempo, era uma etapa que a gente ia viver como igreja. Você está comigo ainda? Diga amém. E aí um dia eu estava dirigindo para Orlando, e eu entendi que Deus estava falando comigo para ligar para uma pessoa da igreja. E quem me conhece sabe como eu sou muito discreto com essas coisas, mas eu fiquei durante alguns quilômetros postergando, fingindo que Deus não estava falando comigo, até que eu não aguentei. Eu parei o carro, falei: amor, eu preciso fazer uma ligação. Eu peguei o telefone, liguei para uma pessoa, falei: irmão, eu não sei se faz sentido, mas eu queria compartilhar com você o que a gente está vivendo como igreja. A gente tem esses desafios, e se Deus falar com você, me deixa saber. E aí depois de alguns minutos ele me respondeu, falou: pastor, faz sentido, eu sinto paz. Orei com a minha esposa, Deus já tinha falado com a gente, e a gente vai comprar essas listas. E eles compraram a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta lista. E aí eu estou no domingo à noite compartilhando, Douglas, esse testemunho com a igreja. Eu falei: gente, Deus é maravilhoso. Alguém se levantou e ofertou o que a gente precisava. Então a gente vai virar o ano já com a nossa igreja, com toda a estrutura para o Kids. A gente vai começar a avançar. E aí no final do culto, um homem que eu tinha conhecido quando eu fui pregar em Londres, ele estava por coincidência passeando em Miami. Naquele dia ele foi no culto. Aí ele me chamou no final e falou: pastor, eu ouvi você falando sobre 6 listas, e eu entendi que vocês ganharam 5, mas e a sexta? Eu falei: cara, a sexta ainda não. Aí ele falou: então fica tranquilo, porque a sexta eu pago. Esse ainda não é a melhor parte do testemunho, irmão. Pega isso. Meses passaram, e eu lembro que um dia, durante a minha oração, eu comecei a falar com Deus: Deus, tem tempos que a gente não vive um mover como aquele. Já tem alguns meses que a gente não vive um favor como aquele que a gente viveu em dezembro. Aí Deus falou comigo: filho, você não fez mais nenhuma lista nova. Pega isso, irmão, pega essa chave. Deus falou: eu não parei de fazer, você que parou de sonhar. Irmão, você quer viver o novo? Você precisa sonhar com o novo. Você precisa aprender a enxergar o novo. Você precisa desejar mais do que todas as coisas o novo. Tem muita gente gastando tempo olhando para aquilo que não quer viver. Você precisa gastar tempo olhando para aquilo que você quer viver. Para de olhar para onde você saiu e começa a olhar para onde Deus quer levar você. Deus está fazendo coisas novas. Tem gente que está falando: mais o Covid, mais durante a pandemia, mais o plano Collor. Irmão, existe um novo ano, um novo calendário, um novo tempo, uma nova estação. E Deus pode fazer em 6 meses tudo aquilo que talvez você perdeu em 4 anos, em 10 anos. Deus pode mudar em alguns minutos a nossa história. Se alguém crê nisso, pelo amor de Deus, diga: eu creio que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que eu já pedi ou pensei, segundo o seu poder que em mim atua. A palavra de Deus diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Você quer viver o novo, irmão? Você precisa enxergar o novo. Você precisa olhar para lugares que Deus já te disse que te daria, para experiências com Deus que Deus já te disse que faria. Você está comigo ainda? Diga amém. Olha que coisa incrível. A gente olha para o milagre da multiplicação, pastor, e a gente vê Jesus pegando pouco e transformando em muito. Isso é poderoso demais, mas tem um detalhe no milagre da multiplicação de pães e peixes que às vezes a gente nem se atenta. Tão poderoso quanto Jesus multiplicar o pouco e fazer isso virar muito, é o fato de Jesus ter pego um peixe no meio do deserto,
para ser o cardápio do dia. Pega essa chave, irmão. Jesus fez de um peixe o cardápio do dia de uma multidão no meio do deserto. Irmão, eu não sei se você já se atentou, mas não existem peixes no deserto. Não existem rios no deserto. Não existe mar no deserto. O que Jesus está ensinando através desse milagre é muito mais do que uma capacidade que ele tem de fazer o pouco virar muito. Ele está mostrando que ele não depende do ambiente para fazer aquilo que ele disse que faria. O seu milagre não depende da sua geografia, o seu milagre não depende do lugar que você nasceu, o seu milagre não depende da sua descendência, o seu milagre não depende da economia, o seu milagre não depende da política, o seu milagre não depende da promessa de homens. Recebe isso em nome de Jesus. O seu milagre não depende de conjunturas, circunstâncias, o seu milagre não depende de diagnósticos, de opiniões de homens, o seu milagre não depende de nada além daquele que te sustenta. Deus é poderoso para fazer o povo que está com fome comer peixe no meio do deserto, porque Ele é Deus, Ele faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer e na velocidade que Ele quer. Irmão, Deus é especialista em fazer coisas impossíveis em meio a estações difíceis. Estações de crise são tempos de aceleração. Estações de crise são tempos de viver milagres. Fala para quem está do seu lado, irmão. Os cenários difíceis são um cenário ideal para Deus fazer o impossível se tornar inevitável. Você crê nisso? Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Me ajuda a pregar, irmão. Vamos junto. O profético não depende do ambiente e nem daquilo que o ambiente carrega. O profético não depende daquilo que o ambiente carrega. O profético transforma o ambiente a partir daquilo que o céu carrega. Lembra daquele milagre em que Jesus ele dá uma ordem, o mar se acalma, os ventos se aquietam? Você sabe o que Jesus fez naquele momento? Ele só colocou para fora o que já estava dentro. Então Jesus ele se coloca de pé no meio de uma tempestade, e a paz que estava dentro dele começou a transformar o ambiente ao redor dele. O homem que está em paz consegue liberar paz ao seu redor. Um homem que está com Deus consegue manifestar Deus ao seu redor. Alguém que foi marcado consegue marcar. Alguém que foi curado consegue curar. Alguém que foi liberto consegue libertar. Alguém que foi tocado consegue tocar. Você está comigo? Diga amém. Então tudo que a gente precisa fazer é colocar para fora aquilo que Deus já depositou dentro. O profético não depende do ambiente. O profético, ele transforma ambientes. O profético faz o deserto se tornar o lugar mais seguro para você estar. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. O lugar mais seguro que a gente pode estar é correndo riscos com Deus. Eu prefiro ter Jesus no meio de uma tempestade do meu lado do que estar no mar calmo sem Ele. Prefiro ter Jesus dançando comigo numa fornalha ardente do que estar seguro no palácio. Eu prefiro estar com Jesus sendo perseguido por Saul do que ser Saul. Você percebe que quando a gente olha a perspectiva bíblica, nem sempre quem está no lugar de conforto é quem está caminhando com Deus. Não foi confortável para Davi, não foi confortável para José, não foi confortável para Abraão, não foi confortável para nenhum dos heróis da fé, não foi confortável para Jesus. Mas em meio aos nossos cenários de dor, Deus tem coisas novas para fazer diante de nós. Você está comigo?